Fala galera, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pod Júlio. E você sabe que você pode, né? Você mora no meu coração, então você pode. Você pode dar aquele like, compartilhar, né? Porque afinal de contas esse podcast é feito para vocês, né? Terem informações, né? E enfim, e curtir. E hoje nós vamos falar uma coisa muito importante que é a atualidade, né? Assuntos da atualidade que tem a ver com o seu sorriso. Você sorri bem? Como é que tá seu sorriso? Tá legal? Tá funcional? Tá bacana? Os meus convidados são, não vou dizer assim que é mega, não é top, é high top, né? Então vou falar assim, the best of the best, porque você vai ficar sabendo quem são eles depois da vinheta. E aí, pessoal, tudo beleza? Olha só, hoje eu trouxe dois convidados, eu não posso dizer de peso, porque de peso sou eu sou gordinho, eles já são, esteticamente slim. E o nosso convidado, que vai falar hoje sobre, né, sorriso, sobre dentes, sobre carreira, sobre empresa, ser o empreendedor nessa área. E nós vamos falar também um assunto meio polêmico aí que está rodando no ar, mas a gente vai discutir isso. E hoje nossa convidada e convidado, porque ele está online, né? Eu estou aqui na minha frente com a Tati, né? E Tatiana, eu falei Tati, né? Pode dizer, mas a doutora Tatiana, muito respeito pela moça. Doutora Tatiana e online, nosso amigo ilustre e também convidado super especial, o Cris, né? Que a gente chama ele de, eu chamo de Cris para os amigos, né? E Christian, né, para os não tão amigos. Sejam bem-vindos ao Pod Júlio. Muito obrigada, Júlio, pelo convite. É um prazer estar aqui com você no teu podcast. E vamos falar aí, né, sobre tudo isso aí, sorriso, polêmica e tudo mais. Oi, eu quero dar oi para o Cris também. Oi, Cris. Cris está lá na Suíça, Olá no seu para estúdio. vocês dois. Na verdade, a gente se sente em casa fora de casa, né? Porque participar desse podcast com vocês dois no mesmo estúdio que a gente grava o nosso podcast parece um ciclo se reproduzindo ali com uma outra forma. Não, isso é legal, né? Porque a gente percebe que esse podcast ele foi criado, né, especificamente para a gente conversar com os hosts dos podcasts, porque o que acontece? Quem é que vai entrevistá-lo, né? Quem é que vai conversar com eles? Então a ideia é conversar com vocês. E eu já quero abrir assim, uma pergunta já bem pessoal de vocês, né? Como que vocês se conheceram? Então eu vou perguntar para ela, depois você faz a sua contrapartida. Como que vocês se conheceram e quando isso aconteceu? E como que é esse relacionamento amizade versus empresa, né? Empresários, enfim, dentro de um mesmo projeto. Então, é uma história até engraçada, porque a gente não se conhecia pessoalmente, só pela rede social, porque o Christian trabalha na Straumann e eu também sou muito ligada à empresa Straumann Neodente aqui no Brasil. E na rede social a gente começava a postar e um começava a ver as coisas do outro. E daí um belo dia eu recebi uma mensagem dele falando assim: "Você não quer montar um podcast comigo?" Eu falei: "Como?" Foi uma surpresa. E eu falei, eu gosto de inovação, de sempre estar mudando, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E eu falei, eu quero. E por coincidência, a gente pensa muito parecido, a gente tem os mesmos objetivos, propósitos. E foi assim que a gente se conheceu. Então a gente se conheceu primeiro online e depois pessoalmente. E funciona muito bem. A gente se dá muito bem. Eu gosto muito de trabalhar com o Cris. E aí, Cris, faz quanto tempo isso? Conta pra gente. Olha, quanto tempo exatamente? Tem um ano, Tati? Acho que 1 ano e pouquinho. Um pouco mais que 1 ano. É que essa história de que os opostos se atraem é mentira. Os similares se atraem. E eu venho assim de uma bagagem docente, clínica e pesquisa, e a Tati também na mesma bagagem. Ironicamente, a gente tem essa paixão em comum por educar, compartilhar. A odontologia é uma profissão muito linda e todo mundo merece e deve aumentar o nível de conhecimento e deve ter acesso a conhecimento. E com essa democratização da digitalização, eu acho que não tem um melhor formato que não o podcast. Então foi nesse momento que
vinha matutando como fazer isso de uma forma clara, educada, carismático, e eu vinha fazendo alguns conteúdos pelo lado aqui da empresa que eu trabalho, a Strauma, e eu via em paralelo a Tati fazendo alguns conteúdos que pareciam de uma certa forma similares, mas cada macaco no seu galho, né? Então eu pensei comigo, por que não juntar, né, essa fome com a vontade de comer, essa dinâmica legal de duas pessoas, e graças a Deus aí a Tati topou o desafio. Foi um desafio mesmo. Direito. Porque assim, a gente está falando de comunicação, né? Então, embora a gente sabe que vocês são super mega especialistas, por que eu tô falando isso? Pra galera que eu acho que não tá antenada e que talvez ainda não é da área, esses dias atrás, na semana passada, teve um menino que começou a gravar o podcast dele. Uhum. Aí o professor dele, da faculdade dele, falou assim, cara, eu tô fazendo o meu doutorado, sei lá o quê, enfim, uma coisa muito mais superior, com a top Tati. Eu falei, cara... Eu falei, olha, vamos lá, eu tenho o menino, que é o dentista, que é o especialista, aí ele trouxe o professor dele, e o professor dele falou, cara, além de mim tem uma superior que eu faço curso com ela. Eu falei, caraca, velho. Eu falei, então eu tô só rodeado de gente boa, né, especialista. Eu acho que o Cris também tá nessa jogada, né, Cris? Alto patamar. O negócio é high level lá. Cris, me fala um pouquinho da tua especialidade, pra gente entender. Eu sou cirurgião dentista por formação, e desde que eu graduei, eu fui sempre, do dia que eu acabei a graduação, eu dediquei minha carreira a aprender e a dedicar, a focar completamente para a área de implantodontia. E ao longo da área de implantodontia, a gente sabe que conhecimento não é finito. Ele é infinito, e você sabe, conforme você vai andando para frente, você vai descobrindo o quanto falta ainda para você conhecer mais um pouquinho, e eu achei então que a periodontia fosse esse link que faltava, e eu resolvi então seguir pelo mestrado e área docente, abraçando a periodontia, e a especialidade que fez eu e a Tati convergir, ambos periodontistas. Tá, e para quem não sabe como eu, o que é periodontista? Nós estamos falando, né? Sim, eu não sei, então eu preciso saber. Vai no Google falar, né? Vai lá no Google e acha. Essa é uma especialidade que tem como foco primário preservar a saúde dental. Então a premissa número 1 é preservar dente em boca com saúde, não é só preservar dente em boca. E a partir daí você ramifica entre outras especialidades, que quando já tem algumas patologias presentes, então como reverter isso para a área da saúde, ou seja, às vezes você tem retração gengival, às vezes você tem sangramento, às vezes você tem um dente com mobilidade, então a periodontia vai atuar em todas essas áreas, trazendo o paciente de volta para a saúde. Então ela lida basicamente com esse ambiente de osso, ligamento periodontal e gengiva, tentando manter a saúde desse dente ou extrapolando depois, posteriormente, se já perdeu e recebeu o implante, como manter esse implante saudável na boca também. Mas engraçado, você falou ali de saúde, né? E aí, hoje, a gente percebe que o mundo atual, né? A gente vê gerações aí que as coisas vão se remodelando. Eu acho que isso é normal, em todas as áreas estão se remodelando, né, a gente traz, as tecnologias estão aí, né, mas a gente percebe que hoje as pessoas estão muito mais preocupadas esteticamente, talvez, do que funcionalmente, porque falando agora dessa área de vocês, que vocês se preocupam tanto mais com a parte mais, não tão estética, mas sim funcional e saúde bucal, porque a saúde bucal, ela não está naqueles dentes lindos, maravilhosos, frontais, mas está todo num conjunto, né? E aí a gente percebe que versus, né, tecnologia, a gente aprendendo a fazer uma técnica lá de extração de dentes para colocar um outro artificial, né? Enfim, não é uma coisa natural. Isso tem crescido muito. Como que está se está crescendo muito e se é saudável, né, fazer isso?
Tem crescido muito, no Brasil principalmente, a necessidade estética como um todo, né? Não só dental, mas facial, corporal. E muitas vezes eu acho que os pacientes esquecem um pouco da saúde, se preocupam mais com a estética. E na verdade isso não é adequado. Então, os profissionais da odontologia, e tem uma frase bem famosa que fala o quê? A saúde começa pela boca. Pela boca. E é verdade, porque se a tua boca não está saudável, e a nossa cavidade bucal é o lugar do corpo que tem mais bactérias, né? Tem o biofilme, a microbiota bucal. E se isso está em desequilíbrio, quando a gente tem um desequilíbrio da microbiota, isso acaba ficando doente. Então pode ter uma doença cárie, uma gengivite, uma periodontite, entre outras doenças. E isso acaba entrando no organismo, porque as bactérias, né, migram e começam a circular. Tanto que existem, a gente chama na periodontia principalmente de medicina periodontal. Então está comprovado, por exemplo, cientificamente, que uma paciente que tem uma periodontite, que é uma inflamação da gengiva e dos tecidos que suportam o dente, se tiver grávida, pode ter parto prematuro. O bebê pode nascer com baixo peso. O paciente, se tem outros fatores, pode levar a um infarto do miocárdio, a um AVC. Recentemente saiu um artigo que fala que o Alzheimer, em algumas situações, pode estar ligado com uma bactéria da boca, que é a Porphyromonas gingivalis. Então é muito importante os pacientes e os profissionais se preocuparem primeiro com saúde. E a gente vive um momento bem crítico da odontologia nesse sentido. Mas aí, Cris, eu pergunto, os profissionais, então, nesse caso, estão se preocupando muito mais, talvez, em trazer a questão estética, né, e não tão funcional, ou tão saúde, né, mas, e essa questão de, né, que está em alta aí, da galera tirar o dente que já está saudável, né, então, assim, eu tenho os dentes amarelos desde quando eu nasci, eu acho, desde que eu me conheço por gente. Claro que com o correr da vida, ele vai amarelando, vai se desgastando, isso é normal. Fazer um reparo, isso né, eu acho que todos, né, carro a gente faz um reparo, tudo aquilo que, né, não tá legal, você sempre busca trabalhar mais naquela situação para melhorar e aperfeiçoar, mas não substituir. Essa substituição, né, que hoje estão se fazendo muito, né, na arcária dental ali, isso também traz prejudica muito toda a parte funcional do paciente? Como é que é? Olha, Júlio, a gente tem que aproximar essa sua pergunta por diversos ângulos, não dá para ter uma resposta direta. Quando a gente fala de saúde de um indivíduo, não basta ser só fazer um hemograma e ver que as séries estão certas, né? A gente fala de bem-estar social, físico, emocional, e assim vai. Então, eu acho muito válido que as pessoas invistam também em algo que vai te tornar com uma autoestima melhor e que vai melhorar a sua vida num contexto geral. O que não se pode negligenciar é ignorar todos os outros fatores se isso extrapola, cruza a linha do que vai tornar a saúde pior só pelo intuito de ter uma estética melhor. Aí a gente está com um equilíbrio bem desfavorecido. Quando você fala de tirar os dentes para colocar implante, a gente tem que olhar diversos fatores também, porque, por exemplo, você tem pessoas com dentes na boca que não necessariamente todos estão bem, e a pessoa também tem expectativas estéticas. Então, às vezes, se você só mantém alguns dentes na boca e tenta só restaurar, preservar o resto ou fazer alguns implantes, você vai dar uma função, mas não necessariamente vai suprir aquele padrão estético que o paciente buscava. Então, você tem que ponderar expectativa e realidade também. O que é possível, o que o paciente busca, o que ele quer, e não só ter o bastão da verdade, eu sou o dono soberano e não posso tirar esses dentes, porque tem que analisar todo o contexto, sabe? Quando a gente olha os índices de suicídio mundial, por exemplo, a gente está falando de uma pessoa tirando a própria vida a cada 2 minutos no país, no mundo. Para você ver onde entra. Então, às vezes, a gente fica com muito pudor, querendo preservar a dente a qualquer custo,
completamente negligenciando a necessidade daquela pessoa que sofreu bullying na escola quando jovem, cresceu, não tem oportunidades, não teve um primeiro namorado e está evoluindo para uma vida muito depressiva. Então a gente tem que olhar todos esses aspectos. Contextualizando que a dentição já está numa condição e não muito favorável, e você tem todos esses outros elementos circundantes que você tem que tomar uma decisão conjunta para tornar esse indivíduo uma pessoa que vai mudar a autoestima, que vai se relacionar, ter um convívio socialmente, você vai transformar a vida dessa pessoa. Algumas situações são válidas de você extrair alguns dentes que você, por via de regra, tentaria salvar e transformar essa pessoa num tratamento mais reabilitador. Agora, o que não se pode é um mercantilismo exagerado, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, clínicas dedicadas a implantes de arco total, que você vê claramente que a dentição não precisaria daquele monte de extração, mas é um modelo de negócio daquele tipo de serviço. E aí já entra numa questão ética, que a gente até debateu nos episódios do Dental Unit Podcast, entre a questão ética do tratamento dentário. Então você vê que não é tão uma resposta preto e branco quanto a sua pergunta. Tem inúmeras moving parts. E aqui no Brasil também é comum esse mercantilismo de extrair dentes que poderiam ser mantidos, mesmo o paciente... E o pior, às vezes o paciente fala que quer manter os dentes. E o plano de tratamento, devido a um mercantilismo, fala não tem condição de manter os seus dentes. Tiram todos os dentes do paciente e instalam implantes com uma dentadura parafusada, que hoje se chama popularmente de prótese do tipo protocolo. Então é triste, às vezes em algumas situações é uma situação delicada e que eu até gostaria de frisar aqui, para que os colegas dessa especialidade tenham um pouco mais de responsabilidade, para que isso não aconteça de forma disseminada. A gente até percebe que há muitos anos atrás, eu estou dizendo isso porque existe casos na família, né, de que há muitos anos atrás fazia-se necessário, entre aspas, de tirar toda a dentição para trocar por aquela prótese, a dentadura, a famosa dentadura da avó que ficava lá, que colocava no copo. Por conta mesmo de que não tinha, talvez, não sei se é essa a ideia, talvez não tinha tanto recurso para você salvar um dente, né? Tecnologia, né? Era hoje, uma filosofia do passado. E era uma filosofia, mesmo, né? E hoje, infelizmente, essa filosofia voltou, mas não com a dentadura, com a dentadura fixa, que é a prótese do tipo protocolo. Por quê, Júlio? Às vezes acaba sendo mais fácil. E com um custo, às vezes, menor do que manter os dentes, às vezes fazer um tratamento de canal, fazer uma reabilitação. E eu, Cris, aqui como da periodontia, que a periodontia tenta manter os dentes, claro, quando possível, os periodontistas têm lutado muito por isso. Outro ponto que está em uma discussão muito grande aqui no Brasil, inclusive na Sociedade Brasileira de Periodontia, é que os dentistas eles têm que acreditar que o tratamento periodontal dá certo. Tem que fazer a raspagem, orientação de higiene, porque as pessoas não acreditam. E tem alguns profissionais, inclusive, falando que não precisa mais raspar. Então... E são cuidados, né? A gente fala assim, vamos lá, eu acho que o cuidado ele tem que ser no total, né? Então a gente pensa em cuidados. Então, a gente cuida de tomar banho, de pentear o cabelo, a gente cuida no todo, né? E por que não dos dentes, né? Então, pensando... Desculpa, eu chutei sua pele. Pensando nos dentes. Então, assim, eu acho que isso também acaba sendo um pouco cultural, né? Porque se essa cultura, ela começa a voltar, a gente começa a ter uma distorção daquilo que é saudável e daquilo que não é tão saudável. Porque umas vezes que a gente... Seria a mesma coisa, cara, vou com o seguinte, agora tá vindo o sistema humanoide, eu vou arrancar meu braço para colocar um braço biônico, porque ele tem mais força do que um braço normal. Só que aí o cara não sabe que ele não vai mais sentir aquele tato, aquele carinho que era gostoso, ele não sente, né?
E que às vezes o cara vai estar mordendo tô falando isso de função, ele tá mordendo um negócio que ele não tem a mesma sensibilidade de mastigação que eu acredito que uma pessoa que tem. Isso eu tô falando porque tem alguns da família que tem essa dentadura da avó. E que fala assim, cara, eu queria tanto ter os dentes normais. Se eu pudesse voltar atrás e não ter extraído todos eles só para colocar isso, né, se eu pudesse fazer isso, eu teria voltado no tempo. Por quê? Porque é tão mais prazeroso você sentir aquele torresminho que ninguém gosta, dentista não gosta. Não. Agora, o mais famoso crocante. Atual não é nem o torresmo, é o tal do morango do amor. Morango do amor, que você... já tem uma galera quebrando o dente aí. Que quebra o dente ali, mas quando você tá comendo alguma coisa e que você sente que dá aquela quicada ali nos dentes de trás, aí você fala, tem uma coisa errada aqui. Mas quando você tá passando a mastigação, eu acho assim, pelo menos eu gosto de saborear a comida, né? Eu não gosto de comer que nem um maluco. Às vezes eu como por causa da correria, a gente tem isso, né? Mas eu gosto de saborear. Então, e a textura, querendo ou não, quando você tá mastigando, eu sinto as texturas, por exemplo, cebola, eu gosto de comer cebola, aquela crocância do negócio. Aí o torresmo, eu gosto de comer o torresmo. Olha, cuidado, hein? Cuidado. Por causa daquela crocância, quando você tá mastigando algo que é mais, tipo uma gelatina, que embora as pessoas só peguem e engolem aquele troço, eu gosto de mastigar, eu gosto de sentir essas texturas. E aí vem toda a parte funcional, né? E aí se a pessoa não tem tudo isso e essa sensibilidade, ela tá implantada na raiz de cada dente, né? Então cada vez que você morde ali para um lado, para o outro, enfim. E aí a minha pergunta é, quando a gente tem isso funcionalmente, né? Porque existe um médico, um dentista chamado Dr. Takeo, talvez você conheça ele. Já ouvi falar, sim. Ou já ouviu falar? Ele fala muito nessa questão de mastigação, né? De funcionabilidade, de preservação intestinal. Porque ele passa pela... né? Tá tudo interligado. Tá tudo interligado. Então, quer dizer, às vezes você vai ter uma doença de estômago porque você não mastiga direito. E aí você não sabe se você trocou uma prótese por um dente normal, você não tem total relação, assim no meu ponto de vista, e aí eu quero que vocês falem um pouco sobre isso, total certeza se tudo aquilo que você mastigou realmente está mastigado, porque você não sente mais isso, não tem mais essa sensibilidade. Propriocepção. Aí, ó. O termo técnico é para quem sabe é outra coisa, né? O exemplo que a gente dá é, por exemplo, você está comendo um arroz e às vezes tem uma pedrinha no arroz. Você mordeu, automaticamente você para de mastigar. Por quê? Porque o teu dente, simplificando o caminho, mandou uma mensagem para o teu cérebro e o teu cérebro falou, opa, eu não posso continuar, senão vou quebrar o dente. Quando o paciente é reabilitado com um implante, ele perde essa propriocepção. Né? Então, às vezes, a gente sempre orienta o paciente, olha, se ele é reabilitado com marco total com implante, né? Cuidado ao mastigar, vai ser diferente. Então, ele tem o período de adaptação, então ele perde a propriocepção, mas ele consegue ter uma funcionalidade muito boa na mastigação. Então, ele consegue mastigar bem. Na verdade, às vezes até o oposto, porque às vezes ele não conseguia mastigar bem, porque tinha ausência de dentes, ou dentes condenados, ou dentes com mobilidade. E quando a gente reabilita com implante, a gente devolve para o paciente essa capacidade de mastigar melhor. A função. E daí, consequentemente, do ponto de vista de saúde, inclusive intestinal, melhora muito. Tem até bastante relato que no Brasil a gente tem muitos pacientes desdentados ainda, sem dentes, porque não tem condições de reabilitar. E esses pacientes muitas vezes têm problemas de digestão, de alimentação, porque não mastiga, não absorve, porque a gente precisa mastigar, triturar o alimento, daí vai para o estômago, daí vai para o intestino para absorver. Então, acaba gerando outros problemas sistêmicos no paciente. Legal, e eu vou fazer uma pergunta, o Cris é internacional, né? O cara é chique. Assim, ó, existe muita diferença entre países, né? A gente fala de desenvolvimentos e tudo mais, e na área de vocês hoje, né, da odontologia, existe muita diferença, vamos lá, cultural, vamos falar de cultura, né, cultural, e também com relação a desenvolvimento técnico de
equipamentos, tecnologias, né? Como que hoje vocês avaliam hoje Brasil versus o país mais desenvolvido? Como é que tá isso para você que está fora, Cris? Ô, Júlio, a odontologia do Brasil é, sem sombra de dúvida, a melhor que existe no planeta. Olha que eu rodei esse mundo já várias vezes e vi diversas culturas com maior poder aquisitivo, com muito menor. Então, a gente vê que um dos problemas sociais do Brasil, que é um país predominantemente desdentado, traz como benefício, ironicamente, que os dentistas aqui formados, eles tenham a possibilidade de fazer muito trabalho de muitas formas, então acaba se aprimorando muito em muitas técnicas, e isso é muito importante, mais do que equipamento em si. Agora, o que eu vejo lá fora, eu voltei, como a Tati falou, eu voltei recentemente de uma viagem à Ásia, eu voltei de queixo caído, sabe, porque você olha a odontologia, a implantodontia, por exemplo, já atingiu um nível com robótica que assusta, porque agora o dentista ele vai ser o validador de plano de tratamento, mas a execução, a gente já tem robótica, braços articulados colocando implante nas pessoas. Se a gente olha a China, por exemplo, só o hospital número 9, que eles são numerados, só o hospital número 9 em Xangai, já operou 100 mil pacientes só com robótica. E o governo chinês, ao contrário do que se vende para o mundo, que eu achei muito nobre, esse investimento em tecnologia, você acha que é para poder vender para os mais abastados? Pelo contrário, eles estão preparando toda essa robótica para abastecer as províncias onde dentista não quer trabalhar. Olha só como é interessante. Olha que interessante. Então você vê, a tecnologia anda a passos largos e já com esse nível de robótica, então você vê que tem os dois caminhos aí a ser abastecido. Então, quando eu vejo países como os Estados Unidos, como alguns países aqui da Europa, a Noruega, então tem muito poder aquisitivo, você tem equipamentos dos melhores, que para o Brasil, mesmo dentistas bem-sucedidos, você tem prioridades na clínica, então você é mais seletivo com os equipamentos que você... Então você acaba se virando mais com o pouco que tem em termos de equipamento, do que ter muito equipamento e pouco conhecimento, entendeu? Mas aí... Então, por esse lado, eu acho que o Brasil caminha muito bem na evolução humana como profissional, infelizmente com menos acesso às tecnologias. Se a gente conseguisse inverter essa balança, o conhecimento e a destreza brasileira, então, com o acesso aos equipamentos, a gente dominaria o mundo, vou te dizer. Mas aí a gente não entraria, fazendo um adendo ali, vamos lá, hoje a gente não tem muito equipamentos, mas a gente tem uma mão de obra qualificada, eu acho que esse é o ponto de vista. A partir de então, pensando, agora eu sou o Júlio Cruz, empresário, eu vou montar uma clínica dental, e aí vou comprar uns 10 equipamentos desse. Olha a minha visão, uns 10 equipamentos desse e um dentista só para validar o que o robô está fazendo. Quer dizer, aí aquele outro dentista, aí a gente vamos entrar exatamente no que aconteceu na minha área, né? Na minha área foi assim, enquanto era analógico, tinha poucos profissionais, uma mão de obra qualificada, poucos profissionais, e aí entrou o digital. Quando entrou o digital, a gente tem bastante mão de obra desqualificada, porque aí qualquer um que pega uma câmera, a câmera faz sozinha as coisas, então você coloca no automático, ela faz a leitura, ela faz a velocidade, ela preenche tudo aquilo que precisa. Aí a gente não pode, de repente, trabalhar com uma balança que poderia pender mais para o lado, né, financeiro. E aí, agora imagina só uma que, né, já que está na moda isso de implantar, agora imagina isso em larga escala. O problema é que não geraria para a gente, né? Eu acho que o robô ele é muito preciso, né? Mas pensando no ponto de vista do profissional, você que vai montar a tua clínica com 10 robôs, você está tirando emprego dos dentistas. De 10 pessoas. De 10 pessoas. É a mesma coisa que aconteceu com o quê? Com um banco.
Agora, as lojas não tem, a maioria das lojas não tem mais a caixa, você não vai pagar, você compra, você não vai lá no caixa e você joga dentro de um quadrado lá, de um cesto e calcula automático. E já te dá o valor. E já te dá o valor e você já paga ali sozinho. Só que eu acho que na odontologia, para a gente chegar nesse, vai demorar. No Brasil, vai demorar muito. Porque você falou nesse detalhe, embora não tenha nada a ver, eu vi que em Curitiba tem um supermercado que você só pega as coisas e vai embora. Sim. Você não precisa nem de colocar mais naquele leitor. Na hora que você pega... porque no carrinho já calcula. Nem carrinho. Vamos pensar, eu entrei no mercado, vou pegar lá um leite, um exemplo. Na hora que eu tiro o leite, a balança já sabe que aquele produto saiu dali. E como eu entrei, eu já tenho a minha identidade, né? Visualmente, é tudo rastreado por Face ID. Então, quando eu entro na loja, eu já estou na loja. Quando eu pego aquele produto, tem uma câmera me filmando pegando aquele produto. E aquele produto já tem um valor. Então, quando eu coloco na bolsa, ele já calculou. E eu passo e ele identifica que eu levei aquilo, porque ele tem um sensor dizendo que aquilo está saindo e está saindo com a tua Face ID, ele já debita da tua conta. Sensacional. A tecnologia é uma coisa... Então, assim, como é que a gente vai parar, né? Cada vez mais o trabalho, em algumas áreas, o trabalho humano está sendo... as pessoas vão ter que se reinventar. Outras profissões vão surgir. Reinventar, essa é a palavra. Vai ter que se reinventar. E hoje na odontologia está acontecendo bastante isso ou não? Qual que é a visão de vocês? Eu acho que sempre a gente tem que não se reinventar na odontologia, mas acompanhar a evolução, as novas tecnologias, pensar que, por exemplo, na tua clínica, qual é a tecnologia que você vai trazer que vai beneficiar o teu paciente dentro da tua área, né? Então, eu não sei se a gente pode chamar isso de se reinventar, mas eu acho que a gente tem que ser open mind, tem que estar aberto, tem que estar atualizado, tem que ir em congresso, tem que adquirir novo conhecimento, pensando sempre em quê? No benefício do teu paciente. Isso dá muito, né? Eu acho que estudo é uma coisa que a gente nunca deveria parar, né? Mas eu acho que com a entrada dessas IAs aí, assim, o que eu tô percebendo? Júlio, tô percebendo, a minha filha hoje, ela migrou para estudar na escola só com o tablet. Não usa-se mais o papel, então só usa tablet. É uma evolução, né? Então a gente sabe que já é uma evolução que já está no mercado já há bastante tempo. E agora com essas entradas das IAs, no meu ponto de vista, as pessoas estão deixando de querer aprender. Quer dizer, o aprendizado ele tem que estar aqui, né? Na cabeça da gente. Porque na hora, eu digo isso assim, na hora da situação... Então vamos lá, vocês estão fazendo lá um exemplo, né? O dentista está fazendo uma extração do dente. Ok, todo dente é normal, comum ali, ele tem uma raiz para dentro, para fora, sei lá, eu não sou dentista. Mas se aconteceu que ali tem uma, sei lá, como é que chama aquilo? Uma veia, Sim, uma artéria, uma hemorragia. Uma hemorragia. Cara, o que você vai fazer? Essa pergunta, se você não for especialista, o que você vai fazer? Quer ver? Eu tenho um trauma de dentista, e agora vem minha... louco! Todo mundo tem, né? Por que será, né? Mas vamos lá, vamos ao meu. O siso... Não faço ideia. Olha só pra você ter uma ideia. O Christian tem uma história boa disso aí. Deixa eu te contar um caso meu. Eu fui no dentista para extrair o siso. E aí eu tinha um em cima e um embaixo. Aí o que ele fez? Ele extraiu o de baixo. Júlio, vou extrair o de baixo. Beleza, tal. Ok, vamos extrair. De repente, fui para casa e tal. Aí, quando a gente faz extração, e pelo menos foi o que eu percebi, que a gengiva inflamou. Sim, tá. E o que aconteceu? O dente de cima cortou os pontos do de baixo. 3 horas da manhã, ponto aberto, vou eu pro Cajuru. Sangramento. Olha só, e o cara o que atendeu ali, o dentista, era como é que se diz? Não, é aquele que ainda está no aprendizado. Está na graduação. Na graduação. É isso. O famoso plantão do Cajuru. Isso. Aí tinha lá o chefe e tudo mais. Mas tem o tutor lá. Mas olha a ideia do cara. Aí o dentista falou assim, vamos extrair o de cima. Aí o cara falou assim, mas doutor,
não é melhor, olha só, não é melhor a gente só raspar o de cima para não encostar no de baixo? E depois, quando ele melhorar desse, a gente fazer a extração tinha que do conter outro. A tua hemorragia, né? Porque assim, cara, o negócio... Porque é o seguinte, se extrair, eu vou ter mais um foco para hemorragia. Mais outro foco. E eu tô falando assim, aí olha só, como são as coisas, né? Isso é o que? Aprendizado. Então, quer dizer, o aluno deu uma virada ali pro mestre dele, pro dentista, falou, cara, não é que é mesmo? Quer dizer, o dentista falou, não, vamos extrair já o de cima e a gente já resolve isso. Porque o desejo do dentista é extrair o dente. Ele tava lá, eu vou extrair mais um, vou aprender. E aí eu vim pra casa, mas aí o que eles fizeram? Só rasparam para que ele não pegasse, né? Raspou ali. E aí depois eu fiz a extração depois, né? Enfim. Só que aí quando eu fui fazer a extração desse mesmo dente... Aí eu fui, não vou falar o nome do dentista, por ética, né? Profissional. O que ele fez? Ele simplesmente falou, Júlio, vem aqui, vamos extrair. Aí eu fui lá e fui extrair o dente. Na hora ele abriu todo o dente e aí na hora de tirar, doeu. Por mais que estava anestesiado. Aí ele falou, cara, eu acho que a tua como é que se chama aquele negócio? A raiz deve ter alguma inflamação. E não vai dar para tirar, porque doía muito. Eu falei, cara, não vai dar pra tirar esse dente. Aí o que ele fez? Aí ele foi lá, fechou de volta e me mandou pra casa. Rosto, por isso que traumatizou. Não, aí, cara, não tem como não traumatizar, né? Aí eu fui num outro cara e falei, doutor, é o seguinte, ó, eu já tenho trauma de dentista e eu não quero saber, ó, eu preciso de tirar esse dente, mas eu, cara, como é que eu faço? Aí que vem o cara que é especialista. Ele falou, Júlio... E foi inclusive uma mulher, parabéns pelas meninas. Aí ela falou assim, Júlio, seguinte, não se preocupe, olha só, vou te dar um remédio aqui, tu toma 3 dias antes de vir, vamos marcar, tu toma ali 2 dias, né, 3 dias antes de vir, esse remédio, e aí você vai continuar tomando ele mais 2 dias. Eu falei, tá bom, tomei lá o remédio e tal, fui lá. Aí ela conversando comigo, tal, contando a história e tal, daí ela falou assim, você pode ir pra casa. Eu falei, como assim? Ela falou assim, não, já tirei seu dente, já tá tudo certo. Eu falei, mas como? Ela falou assim, do jeito certo. Quer dizer, aplicou anestesia. Sabe uma coisa que eu amo? Anestesia. Ai, cara, aquilo é tão gostoso. É bom. Mas sabe que isso que você está falando, da tua história, assim, eu tiro duas coisas. Primeiro, o dentista, ele deve fazer os procedimentos dentro da área dele, porque são várias áreas que nós temos, desde que ele saiba tratar a complicação. Isso é um ponto bem importante, que eu fiz, inclusive, muito nos meus alunos. Não meta a mão onde você não sabe e não meta a mão aonde você não sabe resolver se complicar. Isso é bem importante. E o trauma de dentista, muitos pacientes têm mesmo, porque no passado, o teu não é tão passado assim, a gente não tinha tantas técnicas anestésicas, tantos anestésicos tão bons quanto hoje, ou tinha dentista ruim mesmo, também, que não sabia fazer anestesia. E o paciente sofria muito. E dor de dente é uma das... Eu nunca tive, mas os meus pacientes falam que é uma das piores dores que tem, então traumatiza mesmo, porque você não quer voltar a sentir aquela dor. Mas olha que legal, o cuidado, isso é uma coisa que é bem importante, o cuidado que o dentista tem que ter com o seu paciente. A atenção, o manejo, a empatia, prescrever alguma medicação pré-cirúrgica, às vezes para te acalmar, ou remover aquele processo inflamatório, isso faz toda a diferença. E você acaba sendo conquistado por aquele dentista. Exatamente. Né? E aí que vem os profissionais, né? Agora deixa o Cris falar um pouco, né? Isso, só eu Cris. falo. Fala aí a tua versão, por favor. Não, a Tati bateu o prego certinho na cabeça, assim, a gente tem que ter em mente sempre que o paciente a boca não é um eletrodoméstico que ele entrega na recepção e volta daqui a pouco para pegar já consertado, né? Vem no pacote, tem um ser humano ali. Então, você tem que ter sempre em mente a condição do ser humano. Então, como eu falei no começo, sempre balanceando resolução de problema e ser humano agregado àquele problema, e como navegar esses dois para frente de uma forma certa, né? Então, assim, lamento te informar, mas, por exemplo, o superior que ela extraiu, no nível de dificuldade,
Tá bem baixo. É mais fácil. É mais Coitado fácil. lá que fez o de baixo, tomou a culpa do problema, porque o nível também era muito maior de complexidade, entendeu? Então, para quem não sabe, né? Mas é o que a gente fala, a experiência vale tanto quanto o resultado, né? Então você lembra muito da experiência que você teve, não necessariamente tecnicamente quais foram os motivos que levaram a aquelas complicações, né? Então a gente tem que ter essa empatia, como a Tati falou, tem que ser um tratamento mais humanizado possível, que as pessoas têm muito medo, todo mundo tem medo de dentista. Você sabe que, o Cris até sabe disso, eu assisti uma palestra essa semana com o João Branco, que foi o ex-diretor de marketing do McDonald's por 10 anos. E eu nem sabia de toda a história, ele mudou o jeito das pessoas enxergarem o McDonald's. Mas o recado que ele quis passar é assim, como que ele mudou? Você tem que prestar atenção no teu cliente, independente da área que você atua. Então, eu como dentista, eu tenho que saber o que deixa o meu cliente feliz, o que ele deseja, escutar. Hoje as pessoas não têm, os mais jovens principalmente, não têm muita paciência de escutar. Então, se o teu paciente está ali, deixa ele falar. Deixa ele dizer qual é a queixa principal dele, deixa ele dizer qual que é a dor, quais são os medos dele, e na hora que você elaborar teu plano de tratamento, você vai conhecer melhor o teu paciente, você vai saber lidar melhor com os medos dele, e isso vira uma chave. Eu tenho alguns pacientes que chegavam no meu consultório, sim, doutor, eu tenho pavor de dentista. Hoje os pacientes vão lá, doutor, não está mais com medo? Não, agora eu até durmo aqui na cadeira, porque você consegue virar essa chave. Então eu acho que assim, a gente tem que prestar muita atenção no ser humano. O mundo hoje gira muito rápido, tem muita informação, tem muita inteligência artificial, mas nada, na minha opinião, vai tirar isso aqui, ó, olho no olho, empatia, conversa. Confiança. Exato. Cara, não, eu tô aqui porque eu confio em você. Eu sei que você é o melhor e você, né? Exato. E falando nisso, Cris, me conta essa história aí da sua experiência que você teve, já que ela deu um spoiler ali pra mim. O poder das palavras, né? Porque eu tinha tanto medo de dentista e a gente tem o feriado de Tiradentes no dia 21 de abril, né? Então, e era aniversário do meu irmão, dia 21 de abril, e por muitos anos consecutivamente, quando pequeno, eu achava que, sem saber de história do Brasil, ia lá saber quem é o tal do Tiradentes, eu achava que era um dia de se tirar dente. Eu acordava cedo e picava a mula de casa. Só voltava no final do dia, quando eu sabia que não tinha mais consultórios abertos. Passou o tempo ali do... E depois foi fazer o quê? Odontologia. Aí, ó. Mas ele virou um Tiradentes. Quando tá bem indicado, vamos deixar claro. Então, agora... Mas você sabe que essa história do Mac é uma história muito bonita. Eu engraçado, antes de até conhecer o autor do livro, eu sempre dizia que o Mac, para mim, me deu um grande exemplo de como que você pode mudar a experiência. Se você lembrar, alguns anos atrás, o McDonald's, primeiro, você olhava o menu do McDonald's, tinha poucas opções, então você sabia mais objetivamente. Depois, a competição começou a alcançar, então eles tiveram que aumentar o portfólio de opções para brigar com mais opções frente ao concorrente. Agora, o cliente chega naquele mural, que antes ele tinha 5 opções, que era Big Mac, McFish, era Chicken... Era número 1, 2, 3, 4... E até o número 5, né, que vinha com o Fish. Aí passou a ter 30 opções. E ele ficava plantado ali na frente do caixa, escolhendo, e gerava uma frustração. Aí o funcionário também já... Vamos. Agiliza. Pegar o seu pedido. E aí a fila ia ficando grande, e aí todo mundo putaço atrás, esperando, e virava aquela confusão, e você fazia o seu pedido, e ela, aguarda aqui ao lado. E aí virava uma outra muvuca, de uma fila para esperar a bandeja ser entregue, e era uma confusão. Eu tenho até uma foto, assim, como era muito comum você ver um enxame de gente ali colado no balcão do McDonald's, né? E então, como que eles mudaram isso?
com modernização, já que cada um hoje está no seu espaço, hoje cada um tem o seu smartphone, e assim, se você adequar isso, então eles instalaram aquelas telas, os totens, né? digitalizou, o produto é exatamente o mesmo, o Big Mac de 20 anos atrás é o Big Mac de hoje, mas a experiência é completamente outra. Então, com a digitalização, você vai para o totem no seu tempo, tranquilão, escolhendo o que você quer. Vendo as figurinhas, que é vendo, divertido. comendo com os olhos. E aí, então você não fica mais frustrado, porque a pressa gera frustração, você tem que escolher o que você nem queria, mas porque você foi pressionado, que tinha alguém atrás de você. Então a experiência no contexto mudou, sem mudar o produto essencial deles, que é hambúrguer, batata frita e refrigerante. Essa expressão experiência é real, porque você não precisa ter uma experiência ruim no meu consultório. Sim. Eu tenho que proporcionar para você uma experiência de atingir o que você veio buscar, só que com uma coisa boa, né? E aí a gente traz aquela fidelidade, né? Porque assim, uma coisa eu sempre falo aqui para os meninos, né? Uma coisa é você fazer algo bem feito, outra coisa é você continuar fazendo bem feito e aprimorar. Porque quando você faz algo bem feito e você entrega algo bem feito, as pessoas se acostumam com algo bem feito. Toda vez que você vai lá no Mac, vamos dar essa versão, e que o produto sempre vai ser o mesmo, whatever, cara, a experiência sempre vai ser boa. A partir do momento se eles mudam a receita, cara, ele pode perder quase ou metade ou muito mais da metade dos seus clientes. Ou montou aquele hambúrguer do jeito todo desmantelado. Exato. Você já olha, puta. Sabe quando você compra a figura, né? Eu sempre falo assim, cara, às vezes a gente vai pro totem e aí tem aquela figura dele ali. Então você compra com os olhos, eu sempre falo isso, você compra com os olhos. Aí quando eu já chego assim, com as crianças falam assim, vamos aqui, 2 pra você, 2 pra você, 3 pra mim. Né? Eu sou o maior, né? As meninas sempre falam assim, o pai sempre come mais. Eu falo, não, é por causa do tamanho do corpo, a gente come conforme o tamanho da pessoa. Então, e aí se tornou mais fácil, mas a gente acostuma com isso. E fidelizar é muito mais difícil do que conquistar. Conquistar, a gente conquista, mas fidelizar é a pior parte. Por quê? Porque você sempre tem que estar em constante, eu só acho em todas as áreas, em constante aprendizado, aprimoramento e trazer a experiência para as pessoas positivamente. Exato. Porque eu sempre falo, uma ovelha perdida coloca o rebanho inteiro a perder. Um falando mal. Então, assim, pelas minhas filhas, eu, Júlio, não gosto de Mac. Eu não gosto de Mac. Eu prefiro um Madeiro. Né? Cá entre nós, o Madeiro e Mac, eu patrocino esse negócio aqui. Não que não seja gostoso. É gostoso. Eu gosto do hambúrguer. O que eu não gosto é na parte de que eu vou lá para comer e eu não tenho um espaço reservado para mim. Fica aquela uma muvuca, que é o fast food, isso, né? É um fast food. Então, assim, eu não gosto de Mac por conta disso. E eu vou ter que procurar eu não tenho uma pessoa que vai chegar ali e vai falar assim para mim, boa tarde, senhor, tudo bem? Olha aqui, por favor, o senhor prefere assistir a TV ou você prefere estar vendo o movimento? Tem um canto aqui que cabe à sua família, super te atende. O que o senhor acha? Vamos sentar ali? Eu digo, perfeito, vamos sentar ali. Isso eu gosto. Agora, quando eu pego aquele negócio, e daí eu tenho que ir no shopping, falo, cara, onde vamos sentar? Galera, senta ali. Não, o cara acabou de sentar. Aí eu já fico assim, né? Aí é show de bola, assim, não é nem a questão da comida, porque a comida é boa, mas é o ambiente, enfim. E isso a gente vai mudando também com a idade, né, Júlia? Às vezes, quando a gente é mais jovem... Não, a gente não tá nem aí, né? Não tá nem aí. Não, come de pé. Nossa, como a gente muda com a idade, não é? Até o paladar, fala, gente, hoje eu não posso comer qualquer coisa. E, na verdade, assim, não é que ele seja qualquer coisa, mas é aquele negócio assim, tipo, se eu posso ir para um mais premium,
né? E eu sempre falo assim pros meninos aqui, cara, quando esse estúdio tá legal, mas quando a gente começar a aperfeiçoar, que a gente começar a implantar a tecnologia e a gente começar a trazer mais resultado, isso vai ser bom para todo mundo. Não é só pro cliente, é para todo mundo, é experiência. Claro, todo mundo vai crescendo junto. E a gente fala, experiência, eu acho que hoje as pessoas procuram muito isso, né? Viver uma experiência legal, no ambiente legal e resultado que seja satisfatório. Falando em resultado... Júlio, pode falar. Só para fazer uma adendo aí. Isso. Quando a gente estava na sua primeira pergunta sobre a ideia do Dental Winner Podcast, eu e a Tati, a gente sabia que a gente ia conseguir ter conteúdos bons. Agora, como você transfere essa experiência, a gente achou que valeria a pena a gente se esforçar e cuidar, e procurar alguém que cuidasse de um branding, procurar um estúdio que nos ajudasse a ter um visual e áudio que fosse compatível com a mensagem que a gente queria passar, entendeu? Então você vê sobre a experiência que você vai entregar para outra pessoa, e é nessa que a gente achou que fizemos que nós achamos que fizemos uma decisão muito acertada no podcast Curitiba, né? Porque a gente está muito feliz com os resultados e exatamente chegou a expectativa que a gente queria de entregar não só o conteúdo, mas com que embalagem para quem está ouvindo a gente. Isso é bem verdade, Júlio. Obrigado, eu fico feliz em ouvir isso de vocês. Porque você realmente entrega uma experiência com um padrão de qualidade espetacular, que você domina o que você faz, os meninos aqui, tudo, e a gente não domina. Então a gente vem aqui, grava, chega, tá tudo pronto, a gente faz lá a decupagem, né, que a gente teve que aprender, e vocês devolvem pra gente tudo isso pronto. Então vocês facilitam o nosso caminho. Então essa experiência realmente é fantástica aqui do podcast Curitiba. A gente está muito satisfeito. Obrigado, eu fico feliz assim, e sempre eu procuro aprimorar, né? Então, quando a gente fala de trazer resultado, eu sempre falo assim, ó, gente, quando a gente tem uma experiência, nós como, né, consumidor, a gente tem uma experiência, quando você faz algo pensando. Por exemplo, eu sempre, quando eu vou vender alguma coisa, eu penso na outra pessoa. Eu não penso no cliente que está na minha frente. Ele é importante. Mas o que está atrás dele é mais importante do que está nele. Por quê? Vamos lá, só para você entender. Quando o teu cliente, o teu convidado, traz um feedback legal, aquilo não te enche os olhos? Sim. Cara, então é ele que eu me preocupo com aquele cara que tá assistindo. E não só com vocês, porque é uma entrega lá atrás. Uhum. Não uma entrega aqui. Ok, aqui você pode estar feliz, mas quem assistiu ou quem vem às vezes no estúdio, né? Então eu sempre me preocupo com isso, sempre me preocupei. Eu, como diretor de cena, eu sempre tive essa visão assim: vai fazer um comercial, vai rodar um comercial. Tem que ter o melhor, tanto é que a gente faz ali, né, no comercial, grava um dia inteiro para tirar 30 segundos, né, e às vezes até mais do que um dia inteiro, às vezes 2, 3 dias, já rodei comercial com 300 figurantes, com Antônio Fagundes, né, então com gente realmente, né, muita equipe de mais de 50, né, profissional para rodar um comercial que rodou 30 segundos. Aí eu falo assim, cara, mas só foi 30 segundos. Mas quando você vê o resultado final, que ele foi na TV, que foi no ar, e não sei o que apareceu. Que empolga as pessoas. E que empolga as pessoas, e que o cara que pagou, né, vendeu o produto através do apresentador, que fez a sua atuação, e que o comercial ficou legal, e que a pessoa comprou o produto. Então, para quem que a gente está fazendo o comercial? O comercial não é pro cliente, é pro telespectador. É ele que vai comprar no resultado final. Então, quem vai dar o like, né, do assunto de vocês é as pessoas que estão online, que estão nos assistindo agora, inclusive. Então, o conteúdo é excelente, mas o áudio ficou ruim, para mim não presta. O conteúdo é maravilhoso, mas aconteceu. Problema técnico, a gente sabe que uma hora ou outra vai acontecer. Eu tenho um cliente que ele fala assim: Júlio, vai acontecer. Qualquer coisa no mundo um dia vai acontecer. Claro. Mas então, o importante é saber resolver.
que você vai fazer quando acontecer? Agora, eu já voltando, já pegando essa palhinha, como que tá hoje o podcast de vocês? Eu vou perguntar porque, assim, e aí essa pergunta vai pro Cris e depois você dá uma, né? Eu percebo uma crescente muito grande de views, né? E assim, ó, dos profissionais que estão assistindo, é um conteúdo muito enriquecedor, gente. Vocês estão passando um conteúdo que realmente tem valido a pena e quem é profissional e não assistiu tem que assistir, porque realmente é bom. Me fala a tua versão aí, Cris, como é que tá sendo? Olha, a gente comemorou 2 meses atrás que ultrapassamos a barreira de 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Isso não vem de graça, não digo financeiramente, vem fruto do esforço, muito esforço, uma curva de aprendizado que a gente tem aprendido, vem aprendendo, fazendo, e não teria sido possível. Essa crescente que você se refere ao número de views foi muito bonita e muito orgânica, tem sido muito orgânica. A gente faz um pequeno, mas bem pequeno, um investimento de impulso. A gente não compra nada, tem inúmeras, né, farms de views, de likes, disso e daquilo, a gente não compra nada. A gente só faz um pequeno investimento de cada episódio de impulso. Conteúdo às vezes é sugerido na timeline de outras pessoas, assistem se quer, né? E a gente tem visto a média, por exemplo, no primeiro episódio, que a gente estava ali na casa dos 100 views, e assim vai, para hoje, os últimos episódios, a gente passando de 5.000, 3.000, entre 3 e 5.000, e tem sido escalonadamente, essa progressão. Então a gente está muito feliz com... episódios até com 10.000 quase visualizações. E que é bastante, né? Porque se a gente falar assim, ó, não é 10.000, o cara passando, vamos lá, passando ali no TikTok ali, 1 minuto. Nós estamos falando de coisa de quase 1 hora. Conteúdo de 1 hora. Né? Eu concordo com você que a gente não pode subestimar esses números. Lógico que não. Porque é um segmento que a gente está falando para profissionais de um nicho muito pequeno, que é da odontologia. A gente não está dando dica de receita e ensinando dança que vai atingir o planeta inteiro e assim vai. Ali é um nicho, é um público muito específico, com uma necessidade específica e com vontade de querer aprender. Então, e nem todo mundo tem vontade de querer aprender. Então, para você ver que para ser contabilizado como um view, você precisa ali de uma presença por tantos minutos para ser contabilizado. E a gente não subestima esses números nem a pau, nem dá para querer se comparar aí com os youtubers, MrBeast e assim Nossa, vai, que é outra proposta, mas a gente está muito feliz com a nossa proposta de querer passar conteúdo de qualidade, disseminar boas práticas odontológicas, e de uma forma bem altruísta, porque a gente só investe, a gente não recebe, a gente só investe e ainda assim só cresce. E a gente está bem feliz com o resultado, sim. É bem interessante, porque a gente pensa, né, junto, eu e o Cris, quais são os temas que a gente quer trazer para levar uma informação de qualidade. E nesse momento não posso deixar de agradecer os nossos convidados, que vêm aqui, né, porque querem também passar uma informação, porque nos conhecem. Então, esses convidados, juntando o tema específico, a gente chama pessoas de referência para o tema que a gente pensa, isso gera essa informação de qualidade, gera esses views, e os próprios convidados divulgam, porque eles são pessoas também, a maioria, todos muito queridos, muito conhecidos, e vão divulgando nas suas redes sociais, e tudo isso vai gerando uma rede que vai crescendo. Uma rede do bem que a galera vai entrando cada vez mais. E eu acho que isso é legal, porque assim, são pessoas que amam o que faz, né? Exato. Porque eu acho que falar de profissão é isso, amar aquilo que faz, independente do, eu sempre falo isso. Do que você tá tendo como retorno financeiramente, né? Porque eu já tentei parar com esse negócio já umas 3 vezes. Só que eu não sei fazer outra coisa. Eu faço isso desde os 13 anos de idade. Então eu vou fazer o quê, né, da vida? A IA não vai me ajudar muito, não. Eu sempre falo assim, que se você puder escolher uma profissão que você ame,
tudo fica mais fácil. O Sim. resto, o dinheiro vem como consequência, mas você está ali, você está fazendo com amor, você está fazendo com prazer, o teu dia fica mais feliz. Ontem, eu vou contar uma história disso aí. Ontem eu vou para o consultório só nas segundas-feiras. Ontem era terça-feira, um paciente meu do Rio de Janeiro me manda uma mensagem, há 5 anos que ele foi morar no Rio. Tatiana, eu estou em Curitiba, você não pode me atender? Eu falei, olha, eu vou dar um jeito, né? Porque desde que eu fui para o Rio, eu não continuei meu tratamento. Falei, cara, como não? Você tinha que ter continuado. E daí ele chegou, eu dei um jeito, fui lá atender ele. Periodontia, raspagem, é uma coisa chata de se fazer. Falei, cara, eu vou ter que anestesiar a tua boca inteira. E o que eu faria em 3 sessões, eu vou fazer em uma só. Nossa. E eu lá raspando o paciente com prazer, é isso que eu tô querendo dizer. E o paciente feliz porque estava ali, porque eu consegui atender ele. E ele 5 anos sem fazer tratamento. Ou seja, gerou uma experiência boa para ele, eu consegui resolver o problema dele, eu feliz lá porque estava raspando e devolvendo saúde. Então, ame o que você faça, que fica mais fácil. Com certeza. Gente, olha, eu não sei, por mim eu ficava conversando aqui a manhã inteira, né, pra gente, enfim, mas eu tô feliz, né, por vocês terem aceitado esse convite de ter vindo aqui pra gente conversar e a gente entender um pouquinho mais, né, da questão bucal, porque eu acho que, não sei se é isso mesmo, mas culturalmente a maioria das pessoas não se preocupa muito com isso. Eu acho que se a gente fizesse um ranking, né, eu acho que, porque assim, eu digo isso pelas dentistas, né, eu falo assim, as minhas crianças vão na dentista cada 3 meses, né, os adultos vão a cada 6 meses, mas e as minhas crianças já por cultura, ela ama ir no dentista. Quando eu falo assim, filha, nós vamos no dentista. Opa, não sei o que. Posso ir com essa roupa? A experiência dela está sendo boa. Posso ir com essa roupa? Pai, não sei o que, quero ir de princesa, não sei o que. Porque daí chega lá, aquele detalhe, né? Ela já chega, já abraça, já sabe quem elas são, já tá desde quando era bebê. Né? Então tem essa experiência e aí tem cumplicidade, aí tem confiança. Então uma hora que precisar de extrair um siso, vai ser mais fácil. Vai ser muito mais fácil. Então a gente traz isso como essa versão, né, de bem-estar, né, mas que a gente sabe que hoje as pessoas deixam de... Só procura o dentista quando o dente está doendo, né? Quando tem algum problema, vai. Quando tem algum problema, quebrou, fez alguma coisa, enfim. Mas a gente sabe que pelo menos os profissionais estão aí, então a gente quer agradecer todos os profissionais dessa área que, assim como o médico que cuida da saúde, né, das pessoas, e a parte dentária eu acho que é super mega tão importante quanto qualquer outra situação. Agradecer vocês, né, por estar vindo aqui, e eu gostaria, o Cris está longe, de deixar para vocês... Olha que eu pego. Aí, uma lembrança. Que chique. Pode abrir? Pode abrir. E essa daqui eu vou deixar com a Tati, ou se você quiser preferir pegar aqui quando você vier. Mas eu vou deixar embrulhada assim, olha aqui, ó. Olha que beleza, Júlio. Não, pode dar pra Tati, eu dou um jeito, porque a Tati conhece quem eu conheço e dá um jeito de mandar pra você. Eu mando pra ele, com certeza. Ele adora caneco, você não gosta? Eu também adoro caneca. Eu tenho uma coleção. Inclusive, já dando um spoiler aqui pra vocês, a gente tá fazendo uma recepção instagramável, que é uma recepção estúdio. Olha só, você lembra que eu falei de ideias? Sim. Então, a minha ideia é a seguinte, cara, quando o cliente vem na recepção, a recepção é pequena. Qual que é a experiência que ele tem, né? Então eu falei assim, cara, vamos fazer uma recepção, a minha ideia, vamos fazer uma recepção instagramável, que é o quê? Uma recepção estúdio, com iluminação de estúdio. Então, se ele quiser gravar alguma coisa ali, né? Enquanto tá esperando? Enquanto tá esperando, ele vai ter qualidade acústica. Ele vai ter qualidade de iluminação, então ele vai ter prazer em fazer ali enquanto espera. Qualquer outro. Vou fazer uma reunião. Enquanto eu tô esperando, vou fazer uma reunião. Então ele vai ter um espaço que vai ser um estúdio recepção, né, instagramável, que ele tem vários sets de gravação ali,
para ter essa experiência, uma boa experiência com relação a isso. Mas a experiência aqui do podcast Curitiba realmente é sensacional. Quando a gente veio visitar, eu e o Cris, a gente falou, meu Deus, ó, eu tô olhando aqui para cima, a qualidade do som você é porreta, viu? Capaz. Ó, aqui o negócio é alto nível. É só Neumann, é só Neumann. Ô, Júlio, você tem que, olha, eu vou dizer, você tem o privilégio, eu vou dizer num ponto de vista mais romântico aqui, porque eu duvido que você vai ter alguém te procurando que chega para você e fala, puta, que saco, eu preciso fazer um podcast. Não, bem isso, né? Bem isso. A pessoa tá com a cabeça cheia de ideias, pessoas normalmente olhando para frente, cheio de criatividade dentro dela e precisa de um parceiro ali para fazer esse ping-pong sinergético para a coisa acontecer, entendeu? Então eu penso num lado positivo, aí, você deve ter o trabalho dos sonhos, pelo que eu vejo. Não, com certeza, né? E com vocês a gente sempre tá sonhando junto, procurando aprimorar, e vai que uma dessas sai um Dental Unity Academy, aí imagina, um outro cenário só para especialidade. Gente, obrigado mais uma vez, Deus abençoe vocês pelo tempo de vocês, né, pela dedicação, né, aos profissionais que assistem o podcast de vocês, que eu acompanho. Quando que eu acompanho sempre nos bastidores, né, e os meninos estão editando, digo, sempre mantenha cuidado, né. E agradecer mesmo, né, porque não é fácil trazer vocês dois, são gente que a gente sabe que é super importante aí para os odontologistas, né, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, né, o Cris aí internacional também, e eu fico feliz, obrigado mais uma vez mesmo. Eu que agradeço, um prazer enorme participar aqui, foi show de bola, obrigado mesmo pelo convite. E não precisou de roteiro, né? Não precisou de roteiro, ó. Muito obrigado pelo convite, foi muito legal. Então, beleza. Mais uma vez, para você que está em casa, que assistiu, acompanhou até aqui, não esqueça de assistir, né, o podcast Dental Unit, que é em inglês, né? Dental Unit Podcast, para você se inteirar mais em assuntos relevantes aí para você que é da área, beleza? E não esqueça de compartilhar, né? Dar aquele like maroto, sabe, que mora no coração da gente. E, enfim, tamo junto. Deus abençoe e fica com Deus.